Graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, então. Glória a Jesus. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 23. Mateus 23, 37. Mateus 23, 37. Glória a Jesus. Diz assim, o lamento sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Querido Jesus, que esta palavra seja para a tua glória. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Graças a Deus. Glória a Jesus. Muito bem. Esse versículo que nós lemos, irmãos, eu vi muito pouca gente falar sobre isso aqui. E quero hoje passar para você, então, um entendimento sobre isso, né? Tem gente que fala isso aqui na internet? Tem. Mas é difícil a gente ouvir alguém pregando sobre isso aqui. Até mencionam que Jesus falou isso, mas não explicam o porquê. Então vamos entender isso hoje. Veja só. Aqui, quando o Senhor Jesus diz assim, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Quando Jesus falou isso aqui, ele estava... É como se Jesus estivesse desabafando. Ele estava assim fazendo é essa mesma palavra, um desabafo, dizendo assim, não dá para aguentar. Né? Por quê? Porque Jesus era mal interpretado muitas vezes pelo povo, apesar de que a maioria do povo ouvia, né, o Senhor Jesus, mas tinham aqueles que o criticavam, os escribas, os fariseus, né, que ele chamou por várias vezes de hipócritas. Então Jesus estava aqui fazendo uma expressão de não dá para aguentar, né? Sabe quando você está assim cheio de alguma situação e você diz, não dá mais, eu tenho que desabafar? Jesus estava fazendo isso aqui. Ah, pastora, mas Jesus, claro, Jesus era homem, né? Só que ele nunca pecou, mas ele era homem, ele sentia tudo o que nós sentimos. Então, quando ele disse isso aqui, ele estava dizendo, olha, eu quis salvar vocês. Eu estendi as minhas mãos para salvar vocês. Eu fiz o que eu podia para ensinar a palavra, porque eu quero vocês perto de mim. E aí ele ainda usou esse exemplo da galinha. E ele disse, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos. Então ele estava falando para Jerusalém e dizendo, os teus moradores, Jerusalém, os teus filhos, eu quis reunir debaixo das minhas asas, ou seja, ao meu cuidado, mas vocês não quiseram. Então ele diz assim, ó, ele se compara a uma galinha. Ah, pastora, Jesus, não entenda mal, ele não é igual a uma galinha. Ele estava fazendo uma comparação entre o que ele queria fazer pelo povo e o que a galinha faz pelos pintinhos.
Então ele disse: quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Então aqui nós podemos entender que o Senhor, fazendo essa comparação, Ele estava nos dando a entender, né, que a galinha não é aquele animalzinho, aquela avezinha que todo mundo fala mal. A galinha tem o seu valor. Teve uma época aí da igreja, talvez você não tenha pego essa época, mas ali por o que eu acho, não sei ao certo, mas nos anos 90 para cá, muitos pastores só pregavam sobre a águia. Ser águia, tem que ser águia. Não é errado, irmãos, entenda o que eu estou falando, não é errado pregar sobre a águia. A águia também é uma outra ave que nos dá muito bom exemplo. Então, eu já preguei sobre a águia também, é bom. A águia tem muito a nos ensinar. Mas, geralmente, quem prega sobre a águia acaba menosprezando a galinha, né? Porque dizem assim: você é águia, não é galinha. Mas nós temos que entender que a galinha tem lições também para nos ensinar. Porque senão Jesus não teria usado essa ave para fazer uma comparação com o que ele queria fazer, né, com os filhos de Jerusalém, ou seja, com o povo de Israel. E ele fazendo isso, ele está então nos dizendo, né, que a galinha tem o seu valor. E muitos pensam que a galinha é impura, mas não é. Ela não está na lista das aves impuras lá da lei do Velho Testamento. A galinha não é impura. E a diferença, né, dela com a águia, eu vou fazer aqui algumas comparações, mas repetindo, não é errado pregar sobre a águia. Não é errado. Só que nós temos que pregar sobre a águia, mas não menosprezar a galinha. Tá? Então veja só, a águia tem as suas qualidades e a águia, então, ela é uma ave que voa alto, que olha de frente, que voa acima da tempestade. Então tem as suas virtudes, tem as suas qualidades e nos ensina muitas coisas. Até lá em Isaías, né, Deus disse: os que confiam no Senhor renovarão as suas forças como a águia. Então, por favor, não me entendam mal. Não estou falando contra a águia e nem contra quem prega sobre a águia. Mas quero dar um pouquinho de explicação hoje, então, sobre a galinha. Então, olha só. A galinha, ela cuida dos filhotes, como o próprio Jesus falou. Ela cuida dos filhotes. A águia não cuida tanto. A águia cuida um pouco e depois os espanta do ninho. Então, se nós formos comparar o cuidado que a galinha e a águia têm com os seus filhos, com os seus filhotinhos, a galinha vence de longe. Porque você com certeza já viu, né, que quando os pintinhos estão lá no quintal e aparece um gavião, o que é que a galinha faz? Ela junta debaixo das asas, né? Ela fica toda grandona assim para poder recolher todos os pintinhos. Ela cuida dos pintinhos. A águia não. A águia, ela deixa eles no ninho até um tempo, uns meses, vamos dizer assim. E depois ela espanta eles do
do ninho para eles aprenderem a voar. Só que ela não se preocupa. Muitos filhotes morrem nessa situação, porque nem todos sabem voar ainda. Então ela joga eles fora do ninho, e isso que o ninho é lá nas alturas, né? É muito alto, onde a águia faz o ninho, em cima das montanhas. E muitos filhotinhos morrem porque eles ainda não sabem voar. Então eles caem e morrem. E a águia não se preocupa com isso. Então ela não defende a sua raça. Tá? Ela não defende a sua raça. E o que é que nós podemos entender com isso aqui para nós, igreja, nós cristãos? Porque que nós temos que tomar, desculpe irmãos, a poeira às vezes tá muito empoeirado lá fora, né? Está irritando a garganta. Nós temos que tomar esse exemplo da galinha, de cuidar dos pintinhos. A galinha cuida, protege, recebe debaixo da asa, defende. A galinha, para defender os seus pintinhos, ela vira um leão, né? Então ela faz isso, e a águia não. Então nós temos que aprender com a galinha a cuidar dos nossos filhos. Cuidar dos nossos filhos e também dos filhos espirituais. O que é isso? Aquela pessoa que você ganhou para o Senhor Jesus é teu filho espiritual, então você tem que cuidar, zelar, ensinar, orar, ter paciência com essa pessoa até ele se firmar na fé. E também os líderes, né? Os líderes religiosos, os pastores, que hoje a gente vê muitos por aí que não se importam com os membros da sua igreja. Alguns, quando são chamados para fazer alguma oração, isso, né, de igrejas grandes eu estou falando, de igrejas lotadas, eles nem conhecem todos os membros. E aqui na nossa não, graças a Deus, porque a gente se conhece tudo, né? Mas nessas grandes igrejas, então, eles não cuidam. E eu já fiquei sabendo de pastores famosos, né, que se pedir para ele ir fazer uma oração, ele diz, não, eu não vou. Então isso acontece. É o exemplo da águia. Não cuida dos seus filhos. E a galinha cuida, então nós temos que entender isso aqui. A galinha tem coisa boa para nos ensinar. Então Deus diz que nós temos que cuidar dos nossos filhos. Vamos ler apenas um versículo que você já vai entender como que nós devemos fazer. Coloca aí Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Então aqui tem uma repreensão para os pais, né? Para que os pais não irritem seus filhos. Porque muitos pais, quando eu digo pai, é pai e mãe, muitos pais exigem uma obediência cega dos filhos, mas não dão a mínima. Não amam, não cuidam, não respeitam, irritam, né? E olha o que Deus está dizendo ali. Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Então, não irrite teus filhos. Cuide, ame, proteja, que nem a galinha. Ficou entendido isso, irmãos? É assim que a gente deve fazer com os filhos. Filhos, né, biológicos. Então, Deus nos orienta a isso. E também Ezequiel 34:1-16, aqui está falando no sentido de filhos espirituais. Tá? Vamos ler também, Ezequiel 34:1-16. Do 1 ao 16, mas não vamos ler até o 16. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Deus. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos.
Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã. Matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curaste, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Só até aqui vamos ler. Então aqui Deus está chamando a atenção justamente dos líderes, dos pastores, que não cuidam das suas ovelhas. Você pode continuar lendo em casa, até o 16. Só que tem um detalhe. Então, como eu já falei, né, eu sei de pastores que não apacentam as suas ovelhas. Grandes igrejas, pastora, mas está certo, tem muita gente, eles não conseguem. Tudo bem que não consiga todos, mas pelo menos alguns poderia, né? E então o Senhor está avisando isso para os pastores, para os líderes. Só que tem um detalhe. Aqui também entra você como ganhador de almas. Então assim, você traz alguém para a igreja, você ganha alguém para Jesus, você não pode abandonar essa pessoa. Você tem que cuidar. Você tem que pôr debaixo das tuas asas como a galinha faz, até os pintinhos crescerem, né? Então, até essa pessoa ter conhecimento bíblico, você deve cuidar, você deve apacentar as ovelhas. Depois que elas já tiverem um tempo, se saírem, se desviarem, aí é escolha da pessoa. Mas a tua parte você tem que fazer, a nossa parte nós temos que fazer. Então, se nós ganharmos alguém para Jesus, não vamos só trazer e dizer, agora se virem. Mas tem que cuidar. Ficou entendido isso, meus amados? Amém? E principalmente aqui, então, tomando o exemplo da galinha, para os filhos biológicos, os teus filhos, cuide. Põe debaixo da asa. Não deixe sozinho, não solte no mundo. Cuidado com a internet, cuidado com o computador, com o celular. Cuide, vigie. A galinha não usa celular, né? Mas ela protege. E a proteção hoje em dia, do jeito que está o mundo, tem que andar nesse sentido aí. Tem pais que entregam o celular para o filho e o filho vai para o quarto com o celular, fica a noite inteira. Cuidado. Você não sabe o que ele está fazendo, com quem que ele está falando nesse celular. Então tome cuidado. A galinha, coloque debaixo das tuas asas. Pastora, mas daí meu filho e minha filha vão me chamar de enjoada, de chata. Deixe. O importante é que teu filho não vá para o mundo. Cuide, vigie. Porque às vezes, através de um celular, de uma conversa de WhatsApp, uma menina acaba caindo na prostituição, um menino acaba indo para as drogas. Então, cuidado, verifique. Não deixe que os teus filhos, é claro que tem a idade, né, correta, quando o teu filho já é independente, vamos dizer assim, aí você não precisa mais fazer isso, mas quando for pequeno, cuide, não deixe pôr senha no celular, porque senão você não vai poder verificar com quem que ele está falando, com quem que ela está falando. Verifique, faça como a galinha, vem o gavião, ela esconde os pintinhos debaixo da asa. E tem muito gavião por aí querendo levar o teu filho e a tua filha para o mundo. Então, cuidado. Aí quando o teu filho chegar para você e dizer assim, mãe, todos os meus amigos têm celular, eu não tenho, eu passo vergonha. Você não é todo mundo, é uma das frases famosas das mães, né? Você não é todo mundo. Você vai ter a idade certa de ter o teu celular. Tá? Então vigie. Mas daí vai ficar chato, vai ficar bravo comigo. Deixe. O importante é teu filho e tua filha não ir para o inferno. E um dia eles vão te agradecer porque você fez isso.
Entendido isso, irmãos? Amém? Então esse é o primeiro dos exemplos que a galinha nos dá. Viu como a galinha tem coisa boa para nos ensinar? Não é só aquela imagem ruim da galinha, né, que vira um palavrão. Não pense nisso. O próprio Jesus se comparou a uma galinha. Então ela tem coisa boa para nos ensinar. Muito bem. Então, a outra coisa que a galinha vence a águia é a fertilidade. Como assim? A reprodução. A galinha bota um ovo por dia, né? Um ovo por dia, de 24 a 26 horas, a galinha está botando outro ovo. Então, a galinha é fértil. Ela produz. A águia é 1 ou, no máximo, 2 ovos por ano. Entendido isso, irmãos? A galinha é todo dia um ovinho lá. Para você fazer teu ovo frito, para você fazer teu omelete, que é uma coisa boa, né? A galinha produz. A águia é 1 ou 2 ovos apenas, depende, né, da águia. E esses ovos da águia, então, por ano, né, é 1 ou 2. E ela não é fértil assim de todos os dias, né, por um ovo. Mas uma coisa também que nós precisamos observar na nossa vida cristã é que nós temos que ser férteis. Como assim? Eu não estou falando aqui para você ter um filho por ano, tá? Não é isso. Não é isso. Mas a gente tem que produzir, ser fértil na igreja, na família, no trabalho. Ser fértil. O que é isso? É crescer. Veja só, tem gente que vem para a igreja e não cresce espiritualmente. Fica na mesma, anos e anos. A mesma coisa. Não lê a Bíblia, não estuda, não aprende um versículo, mas o capítulo da novela sabe inteiro. Então, é aquela pessoa que não é fértil, que não produz. E nós temos que fazer isso, nós temos que produzir, nós temos que ser férteis. Para quê? Para cuidar das coisas de Deus, para cuidar da família, para cuidar das coisas que você faz no dia a dia. Vamos ler então Filipenses 2:4. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. O que significa isso? Você vai produzir, você não vai ficar olhando só para você. Você vai olhar para os outros, você vai ajudar os outros, você vai saber quem está precisando de alguma coisa. Então é ser fértil, é produzir. Então lembre da galinha, um ovo por dia. Eu tenho que fazer alguma coisa útil todo dia. Pelo menos uma coisa útil todo dia eu tenho que fazer. Né? Alguma coisa boa. Então eu tenho que fazer. Porque isso a palavra de Deus nos orienta. Vamos ler também João 13, 34, 35. E 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Então, para confirmar o que eu estou te falando aqui, né? Nós precisamos ser férteis e cuidar uns dos outros. Jesus está dizendo ali, ó. Amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros.
Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então a galinha tem amor aos seus pintinhos. Nós também temos que ter amor uns pelos outros. Não podemos frequentar a mesma igreja e nos odiar. Não podemos frequentar a mesma igreja e virar a cara um para o outro. Não podemos frequentar o trabalho. Como é que você vai trabalhar todo dia olhando para a cara de alguém que você não suporta? Então isso tem que mudar. Se tem alguém no teu trabalho que não gosta de você, ame essa pessoa. E produza para ela. Produzir o quê? Produza amor. Produza bênção. Produza coisas boas para essa pessoa. Porque você tem que ser fértil. Você tem que produzir coisas boas. Amém? Está dando de entender o exemplo da galinha até aqui? 1 Timóteo 5:8. Mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé, e é pior que um incrédulo. Então olha só, se você não cuida da tua família, se você não cuida das pessoas que estão próximas a você no teu dia a dia, Deus diz que é pior que um incrédulo. O que é um incrédulo? É aquele que não crê em Deus. Aquele que não ama a Deus, que não vive para Deus, que não ama Jesus. Então você pode ser bom em várias outras coisas, mas se você não cuida dos teus, principalmente, como diz ali, ó, mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé. Então nega a fé. E é pior que um ímpio, que um incrédulo, que aquele que está lá fora, bebendo, fumando, se drogando. Um que diz que é cristão e não cuida dos seus, é pior que esses que ainda, infelizmente, estão longe de Jesus. Entendido, irmãos? Amém? Então esse é mais um exemplo que a galinha nos dá. Né? Mais um exemplo bom da galinha. Fertilidade, dá um ovo por dia. E nós temos que, pelo menos uma coisa boa no dia nós temos que fazer. Né? Para que nós possamos demonstrar Jesus. Então é ser fértil, é cuidar dos outros, é cuidar. Cuide, apacente. E como a galinha, recolha debaixo das asas. Ou seja, está aqui, estou protegendo, daqui não sai, aqui o gavião não toca. Faça isso. E aqui entra de novo a mesma coisa falando dos filhos, com essas modernidades aí de internet, né? Cuidado com isso. A terceira coisa que a galinha nos ensina, a galinha cuida do seu território. Ela olha de lado, né? Vocês já notaram isso? A águia olha de frente. A galinha olha assim, ó. Porque os olhinhos aqui, né? Então ela olha assim. Irmã Jacira achou engraçado. Mas é assim, né? É assim? Ela olha assim de ladinho, né? Mas ela olha de lado, e quando ela olha de lado, ela está cuidando do território dela. E cuidando dos pintinhos, cuidando dos seus. Então ela está cuidando do território, ou seja, aqui ninguém mexe com os meus. Aqui sou eu que mando. Então ela olha de lado. Aí muitos menosprezam a coitadinha da galinha, porque ela olha assim de ladinho, parece meio esquisita, né? Mas... meia vesga. Pois é. Mas então, por que ela olha assim? A maneira que Deus criou ela assim, né? E até aqui tem uma curiosidade que a gente pode explicar agora. Geralmente dizem assim, quem é que nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Quem é que nasceu primeiro? A galinha? Deus criou todos os animais.
Depois que ela já tinha sido criada por Deus, aí ela botou o primeiro ovo. Então quem veio primeiro? A galinha. Não podia existir um ovo se já não tivesse a galinha. Né? Então, mas olha só. A galinha, então, ela cuida do território dela e dos que são dela. A águia, ela sobe muito alto. Ela voa muito alto, é a vantagem dela. Mas ela se esquece do mais importante, que são os filhos. Os filhotinhos, que são 1, 2, no máximo 3. Os filhotes da águia. Por ninhada, né? Por ano. Ela se esquece por quê? Porque então ela joga, né, os filhotes, quando ela acha que eles já estão prontos para voar, alguns morrem. E o território dela, então, esse ninho lá bem alto, se torna até um perigo para eles, porque às vezes eles ainda não sabem nadar e ela espanta eles. E também pelo fato de que ela cuida só do mais forte. Se tem um filhotinho fraco, ela alimenta mais o forte, o fraco não. E faz, o forte vai matar o mais fraco. Então ela não cuida ali do seu ninho, da sua área, do seu território. Ela age desse jeito, é o instinto dela, Deus fez ela assim. Mas isso faz com que a gente aprenda exemplos com ela e com a galinha. Então veja só, aqui tem um detalhe para nós, o exemplo para nós daí como cristãos. Que nós temos que cuidar do nosso território. Tem gente que diz assim, eu quero ganhar o mundo, eu quero ir pregar na África, eu quero ficar milionário, eu quero isso para poder dar sustento, riqueza para minha família. Esquece do mais importante, que o mais importante não é dar conforto para a família, o mais importante é estar presente na família. Né? O mais importante é estar junto com a família. Então, muitos são arrogantes, são soberbos e acabam ficando sozinhos, como a águia. A águia acaba sozinha, porque ou ela espanta os bichinhos e tchau, né, fica sozinha, ou o mais forte mata o mais fraco e sai também voar. Então, ela não cuida do seu território, a galinha cuida. Então a galinha, vamos usar o exemplo para nós, está presente em casa, cuida da casa, da família, cuida. É isso que tem que ver. E tem um exemplo bíblico aqui, que nós podemos usar, bem aqui nessa situação. Coloca aí Êxodo 32. Olha só, vamos ler aqui só o primeiro mesmo. Mas o povo, vendo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te e faze-nos um Deus que vá adiante de nós, porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então aqui Moisés tinha subido no monte para falar com Deus, para receber as tábuas da lei, os 10 mandamentos. E ele demorou para voltar, né, dias. E aí então o povo disse para Arão: você vai fazer um Deus para nós. E fizeram o bezerro de ouro. Não vou explicar toda a situação, mas você conhece. Aí o que é que acontece? Esse exemplo aqui, é claro que Moisés não estava errado, Deus mandou ele subir no monte. Mas olha o que aconteceu enquanto Moisés estava no monte. O povo dele lá embaixo se perdeu. Então muitos querem subir às alturas e esquecem da família, vão acabar sozinhos. Muitos têm, né, o costume, não estou criticando quem tem esse costume, se você faz e gosta, faça, continue. Mas tem gente que faz errado. Muitos vão para o monte orar e deixam a família perecer. É o exemplo de Moisés. Moisés fez as coisas certas.
Deus mandou ele fazer aquilo. Mas mesmo assim, o povo desviou. Criou um ídolo. Adorou um bezerro de ouro. Então a família, ou seja, o povo de Moisés ali naquele momento se perdeu, porque ele demorou para voltar. Então quantas pessoas hoje no nosso dia a dia querem orar no monte, querem fazer campanha não sei de quantos dias, tudo bem, faça, mas não abandone a família. Aí quando voltar do monte, cadê a família? Né? Pastor, então é errado ir orar no monte? Não é errado, irmãos. Pode ir. Eu só estou dizendo que tem gente que acha que só orar no monte resolve a situação. Não. O que resolve a situação da família, o que resolve a situação é a presença em casa. É o amor, o cuidado. E orar no monte? Pode ir, é maravilhoso, vá. Mas não abandone a família. Senão vai acontecer o que aconteceu com o povo de Moisés. O povo de Israel. Enquanto ele estava lá, eles desviaram. E as pessoas às vezes fazem isso, né? Querem subir no topo. Alguns querem ficar famosos, aparecer, querem aplauso, querem palco. Abandonam os que amam, depois vão acabar sozinhos. Entendido isso, amados? Amém? Outro detalhe da galinha, eu tenho que terminar ligeiro, né? Outro detalhe da galinha, a simplicidade da galinha. A galinha, ela é simples, ela se contenta com qualquer coisa. A galinha vive lá, bicando, né? Come um grãozinho aqui, come uma pedrinha ali. Porque você que já matou uma galinha, você já viu que dentro da moela da galinha tem um monte de coisinha, né? Tem ou não tem? Tem pedra, tem qualquer coisinha que ela acha, ela vai lá e engole. Então, a galinha, ela é simples, ela tem simplicidade. Ela se contenta com o galinheiro. Se não tem galinheiro, ela vai para o mato. Sobe numa árvore. Passa a noite numa árvore. De manhã sai para botar o seu ovo. É assim ou não é, gente? A galinha se contenta com qualquer coisa. E quanta gente hoje que se acha o máximo, que só quer ser águia. Eu tenho visão de águia. Mas era bom ter um pouquinho de visão de galinha e olhar para o chão, reconhecer que não é ninguém, que não é nada. Né? Então, a galinha se contenta. Ela se adapta a qualquer lugar. Ela se adapta a qualquer comida. Ela vai lá, beliscandinho, e vai. De grão em grão, a galinha enche o papo. Então, a simplicidade. Nada melhor, irmãos, do que nós sermos simples. Você pode ter milhões, se você tiver, que coisa boa, foi Deus que te deu, aproveite. Mas não deixe que os milhões subam a cabeça. Seja uma pessoa simples. Você pode andar vestido assim maravilhosamente, com roupa de marca, não tem problema, se o teu coração for simples. Agora também tem o contrário, que eu vivo falando aqui. Às vezes a pessoa é bem pobrezinho, não tem nem o que vestir, nem o que calçar, que graças a Deus não é o caso de ninguém aqui, mas é soberbo, é orgulhoso. Os dois extremos são errados, é pecado. Tanto a soberba, né, por ter muito e não repartir, mas também tem o pobre que é soberbo. Então isso não quer dizer, mas o próprio Jesus falou que as raposas têm seus covis. Coloca aí, Gui, Mateus 8:20. Respondeu-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça.
Jesus estava falando dele, filho do homem ali, era ele mesmo falando dele. O que ele estava dizendo? Chegou um homem e disse para ele: Senhor, eu vou te seguir. E ele disse, em outras palavras, eu vou resumir aqui. Jesus disse, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Você quer me seguir? Se prepare para passar o que tiver que passar. Então Jesus disse isso. As raposas têm os seus covis, quer dizer, o que é? A raposa tem o seu ninho lá, ela vai lá dormir, ela vai lá ficar lá. As aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem, ou seja, ele falando, eu, Jesus, não tenho onde reclinar a cabeça. Então ele estava dizendo, se eu estiver caminhando e anoitecer, eu vou dormir aonde anoiteceu. Então Jesus fazia isso. Às vezes ele estava caminhando, né, longe de uma casa, ele dormia ali. Ele parava ali, dormia ali, os discípulos ficavam perto dele. Então, simplicidade. Jesus era simples. Então Jesus se adaptava à situação, à ocasião. Mas tem muita gente hoje dentro das igrejas que se dizem cristãos. Eu falo dentro das igrejas porque eu estou tratando, nós somos cristãos, né? Então estou tratando com o nosso dia a dia, dia de cristão. Tem muita gente hoje que diz assim, não, eu, capaz, não é qualquer roupa que eu visto. Ou não como em qualquer lugar. Né? Não é qualquer comida que eu como. Jesus era simples. Jesus comia pão e peixe quando tinha. Dormia onde ele tivesse parado, ele dormia. E daí? Hoje a gente vê muito estrelismo dentro das igrejas. Essas pessoas que vivem se apresentando, pregando em determinadas igrejas que são convidados, exigem coisas absurdas. Eu só vou na tua igreja se eu tiver 50 toalhas brancas no camarim. Se eu tiver um hotel de não sei quantas estrelas. Que é isso? Jesus dormia no relento. E aí? Como é que fica essa história de cristão soberbo? Se você quer ver o caráter de alguém, entregue poder para essa pessoa. Dê um cargo de autoridade, que vai revelar quem a pessoa realmente é. Se ela for humilde, ela vai saber tratar os que estão no seu comando. Se ela for soberba, ela vai pisar, machucar. Então esse é um ditado até do mundo, né? Quer ver o caráter de alguém, lhe dê poder. Então vamos ser simples, irmãos. A galinha come qualquer coisa, se adapta, é simples. Eu não estou dizendo aqui que você não possa ter as tuas escolhas. Eu sei disso, que eu mesma passo por isso. Tem coisa que eu não posso comer, que eu não gosto de comer porque me faz mal. Eu não estou falando isso. Você tem as tuas escolhas, as tuas qualidades, o que você gosta de comer. O que eu estou dizendo é, seja humilde, seja simples. Nós não estamos aqui para brilhar, quem tem que brilhar é Jesus. Amém? E tem gente que se acha tão estrela, que quer brilhar mais do que Jesus. E aqui tem um detalhe perigoso. A estrela só brilha quando o sol vai dormir, não é assim? Quando o sol se esconde, aparecem as estrelas. Então, na vida dessas pessoas que querem ser estrela, Jesus não está brilhando. Eles querem o brilho para eles. Então, que nós não sejamos assim. Você pode ter a tua roupa bonita, arrumadinho, limpinho, cheirosinho. Amém. É assim que tem que ser. Mas com o coração humilde. Se você tiver o coração humilde, você está agradando a Deus. Então, mais esse exemplo da galinha, né? E nós temos que voltar àquele evangelho, irmãos. Aquele evangelho da cruz. Aquele evangelho simples. Não inventar coisas. Cuidado com esses modernismos dentro da igreja. Domingo eu ainda falei aqui um pouquinho sobre isso.
1 Timóteo 1, 4, 6, Gui. Quatro, 6. 6. Das quais coisas alguns se desviaram e se entregaram a discursos vãos. O que é que quer dizer isso? Voltar ao evangelho humilde, a palavra, ao evangelho da cruz. Jesus nunca ensinou que ele veio para deixar nós ricos. Nem por um minuto. Ele veio para salvar a nossa alma. Então, se nós temos condições, amém. Foi Deus que deu, graças a Deus, desfrute, ajude os outros. Mas não seja soberbo. Amém, meus amados? Graças a Deus. Outra coisa. Falta essa e mais uma só. Outro exemplo da galinha. A galinha vive em unidade. Já falei então que ela se contenta em viver ali no puleiro, né? No galinheiro ali, bem tranquila. E só que ela vive em unidade. O que é isso? Junta com as outras. A não ser que o dono dela tenha só uma galinha, né? Ela tem que viver sozinha. Mas quem cria galinha sabe disso. Que as galinhas vivem juntas. Todas no galinheiro. Nenhuma diz, chegue para lá que aqui é meu espaço. Elas vivem juntas. O que significa isso? Viver em unidade, viver em união. Então nós não podemos ser aquela pessoa que quer ser mais que os outros, que quer ser melhor, que quer ser a última bolacha do pacote ou o gás da Coca-Cola, né? A galinha vive junta com as outras. Então ela não se importa de viver em união. E a Bíblia fala que nós temos que viver em união. Nós não somos galinha, mas temos que viver juntos. Salmo 133, Gui. Olha só. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Acho que não precisa nem explicar mais nada, né? Viver em união, juntos, ajudando uns aos outros, sendo férteis como a galinha. Amém? Então, viver em união. A águia vive sozinha. E o próprio Jesus, aqui é Salmos, né? Então, o salmista falando, mas o próprio Jesus falou isso também. João 17, 11. Que nós devemos viver em união, né? Jesus disse isso aqui, João 17, 11. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Então, o Senhor Jesus fez essa oração, se chama oração sacerdotal, depois você pode ler na tua casa, é o capítulo 17 do Evangelho de João. Ele orou antes de ele ir para o Getsemane, antes de ele ser crucificado. Então ele estava dizendo, Pai, eu estou saindo do mundo agora, quer dizer, eu vou morrer, eu vou ser crucificado, eu vou para ti. Mas os que o Senhor me deu vão continuar aqui ainda, por um tempo. Então cuida deles. E que eles possam ser um, assim como eu e o Pai, ele falando, né, somos um. Então nós temos que ser um. Falei isso aqui também domingo. Nós temos que ser um. Como assim? Cada salvo, a pessoa quando se arrepende dos seus pecados, se converte,
aceita Jesus como Senhor e Salvador, ela entra para o corpo de Cristo. O corpo. E cada um tem uma função. Assim como cada órgão do nosso corpo tem uma função, cada salvo tem uma função no corpo de Cristo. Então daí nós somos um. Né? Como assim? Ó? A minha mão tem a função dela, é pegar as coisas, é lavar roupa, é lavar louça, sei lá, né? Se arrumar. Que não é a mesma função do meu pé. O meu pé tem outra função, é caminhar. É ficar ali firme no chão para ficar de pé. Então, cada parte do nosso corpo tem a sua função. Então, nós também temos que ser assim no corpo de Cristo. Cada um de nós tem uma função. Então, eu estou aqui ensinando a palavra para você, é a minha função. Mas você tem a tua função também na igreja. Um limpa, o outro arruma, o outro canta, o outro toca. Cada um tem uma função. Ah, pastora, mas eu não faço nada. Então, ore a Deus e pergunte. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a minha função no teu corpo? Quero fazer. E às vezes Deus vai te dizer assim. Às vezes. Nem sempre. Mas às vezes Ele vai te responder. Eu só quero que você fique sentadinho ouvindo a palavra. Deus sabe de todas as coisas. Então, não necessariamente todos precisam ter um cargo na igreja. Mas todos necessariamente precisam fazer parte do corpo. Então, quando você vem para a igreja, você está cumprindo a parte que você tem no corpo de Jesus. Entendido isso, irmãos? Amém? Mas se você diz, eu queria fazer alguma coisa, se Deus tocou no teu coração, ore. Peça, Senhor, me diga o que é a minha função no teu corpo que eu quero fazer. Amém, meus amados? Só que a gente tem que saber também discernir qual é a nossa função. Veja só. Eu canto, prego, mas não toco. Acho lindo o Felipe e os meninos aqui tocando e eu nunca aprendi a tocar. Isso que o Felipe tentou me ensinar algumas vezes, mas não deu, não foi. Por quê? Porque não é a minha função. Então você tem que saber qual é a tua função para você poder praticar. Entendido isso, meus amados? Amém? E daí para nós viver em unidade. Igual a galinha que não reclama de estar lá no galinheiro junto com as outras galinhas. Nós também não podemos reclamar de estar junto no corpo de Cristo. Nós temos que gostar. Amém? Outra coisa, a última agora. A maturidade. O que é isso? A galinha, ela amadurece rápido. A águia não. O filhotinho da águia leva meses para amadurecer. Para se tornar uma ave que tenha condições de sobreviver sozinha. Os pintinhos não. Os pintinhos, 40, 50 dias já estão se defendendo, não estão? Eu não entendo muito de galinha assim, mas acho que sim, né? Irmã Jacira, você já teve galinha? Você tem galinha? Mas é isso, né? 40, 50 dias, eles já cresceram, já estão se defendendo. Então, a galinha amadurece mais rápido que a águia. A águia tem as suas vantagens, vou repetir, não é errado. A gente aprende muito com a águia, e talvez outro dia eu pregue só sobre a águia. Mas, a galinha amadurece mais rápido. A águia demora. O que significa isso? Nós temos que amadurecer rápido. Quando você veio para a igreja, você veio sem conhecer a Bíblia, a não ser que alguém tenha vindo já de alguma outra denominação, que já conhecesse a palavra. Mas eu estou dizendo, aquela pessoa quando se converte, ela não entende nada de Bíblia. Não é? É ou não é? Não entende nada de Bíblia. Aí ela veio para a igreja. Aí ela começa a entender. Aí ela pega lá, compra uma Bíblia, né? Vai olhando, primeiro assim é muito curioso, vamos ver o que é que diz e tal. Daqui uns dias ela já está sabendo achar os livros da Bíblia. Daqui um dia ela já sabe uns versículos de cor.
Então isso é amadurecimento. Amadurecimento. Tá? Então, precisamos tomar o exemplo da galinha nisso aqui. Amadurecer rápido. Não podemos ficar na mesma coisa, na mesma situação, do mesmo jeito que nós estávamos quando viemos para a igreja. Nós temos que crescer. Nós temos que ter conhecimento, nós temos que adquirir entendimento. Então nós temos que amadurecer. Tem muita gente que diz, né? Quero ser águia. E está fazendo que nem águia mesmo, que leva tempo para amadurecer. Às vezes, com 50, 60 anos de igreja, faz cada bobagem que uma criança não faz. É ou não é, gente? Tem assim ou não tem? Tem, né? Então, daí está sendo igual a águia mesmo, leva muito tempo para amadurecer. Mas aquele que vem com sede, com vontade de aprender de Deus, esse vai amadurecer rápido. Então é como a galinha, o pintinho cresce rápido ali, um mês no máximo ele já está grandinho, amadureceu. A águia não. Então nós temos que crescer, nós temos que produzir conhecimento. E aí nós lemos Hebreus 5:11. Hebreus 5:11. Sobre isso temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porquanto vos tornastes tardios em ouvir. Então tem pessoas assim, ó, que por mais que se fale, ela não ouve. Ela escuta, mas escutar é diferente de ouvir. Então ela pode escutar, mas entra aqui, sai aqui, ela não ouve, ela não coloca em prática no coração, é diferente. Né? E o crescimento, então, está faltando muito hoje na igreja, irmãos. Porque na igreja, hoje em dia, tem muita gente dodói. É a geração Nutella, né? Como estão falando por aí. A geração Nutella. Se der uma corrigida, a pessoa, ai, me ofendeu. Fica dodói, não venho mais na igreja. Que isso? Tem que crescer, tem que amadurecer. É o que está faltando na igreja, ó. 1 Coríntios 3... 1 e 2. O último versículo já vamos estar encerrando. 1 Coríntios 3, 1 e 2. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento e não comida sólida, porque não a podíeis suportar, nem ainda agora podeis. E daí Paulo continua falando ali sobre o alimento. Então o que ele está dizendo? Que o alimento, a pessoa tem que crescer na fé, comer comida sólida. O que é isso? Palavra. Aquele que não cresce é igual uma criancinha, fica só no leite. Então só vem para a igreja atrás de bênção, de ficar rico, de ser curado. Não cresce, não descobre a profundidade da palavra de Deus e as coisas que Deus tem preparado para nós. Então está só no leitinho. É só um conhecimento pequenininho assim. Mas Deus quer nos dar amplitude de conhecimento. Então nós temos que crescer, ter maturidade. O pintinho cresce rápido, lembre desse exemplo. A águia demora, o filhotinho da águia demora. Então vamos tomar mais esse exemplo da galinha aí, para nós colocarmos em prática na nossa vida. Amém? Se a galinha não tivesse nada para nos ensinar, o Senhor Jesus não teria se comparado a ela. Amém, meus amados? Então lembre disso. Jesus disse, ó, quero pôr vocês tudo debaixo das minhas asas, como a galinha junto aos pintinhos. E nós temos que fazer isso também uns com os outros. Amém? Você foi abençoado com essa palavra?